Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando o nosso programa, abençoado por Deus, nesta segunda-feira, iniciando mais uma nova semana, cumprindo o ídolo que Ele nos manda, que é ir pelo mundo e pregar no Evangelho, porque essa é a finalidade do programa Manancial de Água Viva, em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham passado um bom final de semana e que vocês estejam bem tranquilos nesse feriado, aproveitando esse feriado, né, para ficar mais em comunhão com Deus, mais em reflexão, mais em oração, mais em particular conversando com Deus, que as coisas do mundo passam, mas a palavra do Senhor não passa. Tá bom? E quero deixar para vocês nesta tarde uma palavrinha de Deus que diz assim para todos vocês: bendito seja Deus que supre nossas necessidades. Bendito seja Deus que nos livra do mal. Bendito seja Deus que nos fortalece e nos renova todas as manhãs. E que, principalmente, sempre nos dá a chance de recomeçar. E que hoje seja não só uma manhã, mas um dia todo cheio de bênçãos para todos vocês, meus ouvintes. Receba em nome de Jesus. Tá bom assim? E agora está entrando... Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Vem correndo, vem. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Meu nome é Betânia Taíde. Eu escuto o programa da pastora Reni aqui em Olinda. Olá, quem vos fala é Jojo Cabeleireira, da cidade de Gravatá. Sou ouvinte do programa da pastora Reni. Me chamo Maria de Luz, moro na cidade de Feira Nova e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lourdes, sou de Moreno, sou ouvinte do programa da pastora. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lima, moro em Gravatá, sou ouvinte do programa de Reni. E muito bom, adoro o programa dela. Sou Maria, moro na cidade de Gravatá e sou ouvinte do programa da pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, boa tarde. Queridas, muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe todos vocês.
Isso é muito bom, não só para a audiência, como para poder levar a palavra do Senhor, que é o mais importante, é levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem, para que possam ter conhecimento e sentir o desejo de aceitar Jesus em seus corações. Muito obrigado por vocês lembrarem de fazer essa voz, né? Essa mensagem, dizendo que são ouvintes do nosso programa Manancial de Água Viva. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. O que você tem passado não é para você morrer, não. Minha irmã, meu irmão, você que está nos escutando nesta tarde, é para uma finalidade na tua vida. E você vai dizer, valeu a pena. Porque quando temos experiência com Deus, às vezes dói, às vezes queremos parar, porque às vezes as experiências nos marcam, mas é glorioso ter experiência com Deus. E os discípulos, quando tiveram essa experiência com Deus, aleluia, eles reconheceram que o Deus soberano que nós servimos, que Jesus que tem o controle de tudo e em todos, Ele está presente em nosso meio. Ele está contigo, Ele não vai te deixar só, Ele está no controle da situação, Ele é soberano, Ele pode fazer muito além daquilo que pensamos, como lemos aqui, que Ele é poderoso para fazer. Aleluia! Creia nesta tarde que Deus tem o controle de tudo. E você vai vencer. Você vai chegar do outro lado. Você vai dizer assim, eu não sei como eu cheguei. Aleluia! Porque quando contamos aqui as experiências com Deus, nós mesmos nem sabemos como foi que chegamos. Mas a gente sabe que foi a poderosa mão de Deus que tem nos sustentado. Você que está aqui nos escutando, não é você com as suas forças que vai lutar, não. Já ouvimos uma palavra nesta tarde. Não é com as suas forças, mas é com a poderosa mão de Deus, que vai continuar te ajudando, te guiando, te protegendo, livrando, tirando todos os empecilhos do teu caminho e dizendo assim, vai em frente, meu filho, vai em frente, minha filha. Jesus está no controle de tudo, porque quando estamos na luta e confiamos inteiramente no Senhor, descansamos no Pai. Aleluia! Muitos às vezes não entendem, que diz assim, como é que uma pessoa com uma luta tão grande passando, é cantando, é adorando, é exaltando o nome do Senhor? É porque confiamos no Deus Todo-Poderoso. Porque sabemos em quem temos crido. Descanse nesta tarde. Descanse na sombra. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Por isso não saia da presença dele. Se tem uma coisa que o inimigo não suporta, é te ver na presença do rei. Faz de tudo para te tirar da presença. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não
não deixa nada te tirar da presença dele, porque é na presença dele que é fartura de alegria. A glória fica na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está neste lugar. Te alegra na presença do Salvador Jesus de Nazaré. A glória. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia, todo dia, todo dia. A glória, sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que é fumé que ele vai aquecer. Só a sua presença e fará acender. A glória é bom é ficar na presença dele. Está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Este Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade. Ele sara se é depressão. Ele usa um sal, se o problema é porta, ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. A presença dele estava na sarça ardente. A presença dele estava na fornalha ardente. A presença dele estava no caminho de Emaús. A presença dele está neste lugar. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso,
Ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Este Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade, ele sara se é depressão, ele usa unção. Se o problema é porta, ele abre porta até onde não tem parede. Glória! Sua presença está neste lugar, eu posso sentir e vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Ungida para glorificar o Todo-Poderoso. A glória! Ele está aqui para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos ouvintes, meus ouvintes fiéis, eu quero deixar para vocês uma leitura bíblica de Atos 16, versículos 6 a 10. Eu deixo para que vocês possam, nesses momentos aí mais tranquilos, vocês possam abrir a Bíblia e ler e refletir sobre este capítulo, este versículo. Mas agora eu gostaria de enfatizar a respeito de Salmos 139, número 10, que diz a palavra do Senhor aqui neste salmo. A tua mão direita me guiará e me susterá. Olha só isso. O salmista diz, né? Ele pede, né? E a mão ele especifica que a mão direita do Senhor Deus o guie e o susterá, quer dizer, o sustentará a vida dele enquanto ele viver, tá bom assim? Agora, eu quero explicar para vocês o seguinte, que justamente ao escrever esse salmo, o salmista, naquela oportunidade, mostrou-se seguro de que Deus podia guiá-lo por todo o universo, por todo aquele universo que eles estavam vivendo, quer vagasse pelo espaço sideral, quer morasse nos confins dos oceanos. Agora, amigos que me escutam, quem criou o universo? E, portanto, o conhece como ninguém, pode, então, conduzir seus filhos onde quer que estejam. Qualquer lugar que nós estejamos, o Senhor Deus, Ele pode nos guiar, pode nos conduzir, porque Ele é o primeiro, Ele é o principal, Ele é o Criador, foi Ele que criou todo o universo. Portanto, Ele nos conhece desde antes do ventre de nossa mãe. E assim, meus amados, percebemos a sua direção. Veja bem, como assim? Nos detalhes da vida pessoal dos patriarcas em Gênesis, lá nós notamos na peregrinação dos israelitas pelo deserto, lá no Êxodo, o Senhor, então, estava com eles e providenciou até
auxílios visíveis, como de nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Isto justamente para guiá-los ao destino certo naquele deserto. Temos também, queridos, que eu sempre observo aqui, um outro episódio. Esse outro episódio, ele revela sua direção, que é justamente o da jornada missionária de Paulo e de seus colaboradores, cooperadores, como Silas. Timóteo e Lucas, lá na Macedônia, descrita na leitura bíblica de hoje, quer dizer, Timóteo e Lucas, lá na Macedônia, Paulo e Silas, também estavam nesta visão, eles estavam na visão missionária, na viagem missionária. E eles, após percorrerem a região Frígio-Gálata, eles então não sabiam que rumo eles iam tomar. Esses mesmos eram tão fiéis, eram missionários tão valorosos, mas depois que passaram por essa região aí, eles ficaram perdidos, não sabiam para onde iam. Nessa situação, eles então tentaram ir à província romana da Ásia, ao lado oeste, mas ali eles se sentiram obstruídos. Depois, não era aquilo que eles estavam querendo, estavam meio perdidos. Depois, eles tentaram ir a Bitínia, que ficava ao leste, mas de novo o Espírito de Jesus os impediu. O Senhor Deus não permitiu que eles continuassem por ali. O Senhor Deus os impediu. Então, já em outra cidade, em Troade, o missionário Paulo, ele teve uma visão que os convenceu de que Deus queria que eles fossem pregar o Evangelho na Macedônia. Então, ali eles tomaram conhecimento através de Paulo. Paulo começou a orar e a pedir, a clamar a Deus, que eles estavam sem rumo, perdidos, para onde eles iriam. E Deus, então, deu para ele o rumo, o caminho certo, aonde eles deveriam pregar o Evangelho, que seria na Macedônia. Mas mesmo com esse direcionamento dado por Deus, isso não os afastou de dificuldades. Pelo contrário, queridos, incluía-os. Vou dar um exemplo. Lá em Filipos, Paulo e Silas foram presos, açoitados, encarcerados. Eles ficaram com os pés presos no tronco. Mesmo assim, teve essas dificuldades. Lá em Tessalônica, eles enfrentaram ainda uma grande agitação na cidade. Tiveram então que se esconder e tiveram que fugir à noite para não morrer. Então, com essa situação, vê-se que Deus dirige a vida de seus filhos onde estão. Não os conduz à segurança de uma redoma protetora, longe das aflições, não, viu? Cuidado. Falando para mim e para vocês. Mas os leva aonde possam fazer diferenças com a pregação do Evangelho. Agora, estar no mundo é passar por aflições, mas Deus as permite, provavelmente, meus queridos, para manter-nos conectados com Ele e ao alcance da sua ajuda. É mesmo assim, portanto, nós devemos ter sempre a direção divina, mesmo que tenha alguns percalços, mas devemos ter fé e confiar e seguir a direção divina dada por Deus.
Eu deixo então essa palavrinha aqui dizendo que a direção divina que vem em meio às aflições, ela nos conduz com segurança à vida eterna com Jesus. Então, mesmo essa direção divina, com todos aqueles contratempos, né? Aquelas dificuldades, aquelas aflições, isso nos conduz justamente, com muita segurança, à vida eterna com Jesus Cristo. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, Davi, vamos cantar um hino de viola. Esse nós gravamos nosso mais novo CD, Nos Braços da Viola. Nós vamos contar um testemunho que aconteceu com a igreja que chegou no pastor e falou: pastor, um grupo de crente, né, Ney? Um grupo de crente chegou no pastor e falou assim: pastor, a nossa igreja está morta. Está morta. Mas o pastor era tão sábio, irmão Davi. É verdade, Ney. Aleluia. Veja o que aconteceu na letra dessa canção. É tremendo, é muito tremendo. Forte isso aí, Nenê. Número 14. Glória a Deus. Aleluia, 14. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Presta bastante atenção nessa letra, irmão, para ver como o pastor era muito sábio. Aleluia. E o que aconteceu no final dessa canção. Eu vou contar um testemunho para a sua edificação. Certo dia um grupo de crentes procurando fazer confusão, assim foram falar com o pastor e ouço o que aconteceu. Pastor, a coisa tá feia, parece que a nossa igreja morreu. Pastor, a coisa tá feia, parece que a nossa igreja morreu. Nosso culto está muito gelado, já não existe mais unção, não se ouve mais glória, aleluia, já não se vê mais conversão. Tem crente dormindo no banco, isso aqui nunca aconteceu. Pastor, a coisa tá feia, parece que a nossa igreja morreu. Pastor, a coisa tá feia, parece que a nossa igreja morreu. O pastor ficou preocupado com aquela notícia ruim. Acabando de ouvir a conversa, em seguida ele disse assim: se o que dizem é tudo verdade, escute o que vou lhe falar. Se a nossa igreja tá morta, peço que vocês me ajudem a enterrar. Se a nossa igreja tá morta, peço que vocês me ajudem a enterrar. Pensando em tudo que ouviu, o pastor tomou a decisão. Foi saindo dali em silêncio, foi correndo e comprou um caixão. Disse: agora vou marcar o culto pra velar a igreja que morreu. Quando os crentes entraram no templo, teve muita gente que não entendeu. Quando os crentes entraram no templo, teve gente que quase correu. Falar da igreja de Jesus é um perigo, viu, Deus? Não fala mal da casa de Deus. Cuidado. Terminando então a mensagem, muita gente batia o joelho, sem saber que dentro do caixão o pastor tinha posto um espelho e pediu para todos olharem dentro do caixão e darem adeus, pois era chegado o momento então sepultar a igreja que morreu. Pois era chegado o momento então sepultar a igreja que morreu.
Ao ver-se então no espelho, cada crente sentia temor. Houve choro e arrependimento, e pediram perdão ao pastor. Começaram da glória, aleluia, Jesus Cristo a unção derramou. E a igreja que estava morta, naquele momento ressuscitou. E a igreja que estava morta, naquele momento ressuscitou. Se você é uma igreja viva, levante a sua mão nessa noite e adore o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sinta a presença dele, irmão. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui porque aqui é uma igreja viva. Aleluia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Por isso esse estreito de Deus na tua vida. Por isso essas marcas que tu carregas. É porque Deus olhou da eternidade e disse: eu quero aquele ali. Eu quero aquela dali, eu vou usar. Te escolhi desde o ventre da tua mãe, e às nações te dei por profeta. A tua mãe nem sonhava em engravidar. Deus já dizia: vou dar esse banho de graça, vou encher do meu sangue, vou deixar ele pipocando, vou deixar ela cheia. Glória. Porque eu tenho um plano eterno para ele, um plano eterno para ela. Eu vou desmontar o sistema de Jezabel usando ela, glória. Eu vou quebrar o sistema de Belsazar usando ele. Eu vou frear a bagunça de Herodes usando ela, glória. Eu vou acabar a festa de Nabucodonosor usando ele. Eu, Deus, quem sou eu? Minha testemunha. Você está referendado por mim. Te prepara, porque Deus vai te colocar em lugares elevados, vai te permitir entrar em situações complexas, mas por causa de um plano eterno, uma história eterna de Deus com a tua vida. Deus não fica sem testemunho. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Coisa boa, sonho realizado, hein? É gravar essa linda canção, Suelen? Se isso não for amor, meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos lá. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Chega pra cá, Suelen Lima, vai cantar com a gente. Que prazer estar aqui com vocês, os levitas, nesta belíssima canção. É uma honra pra gente. Nossa, vamos lá. Mesmo
na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Só vocês agora cantando com a gente, vamos lá! Vocês conosco. Se isso não for O oceano Não há estrelas no céu. não há estrelas. Tá lindo, Raízes Modão, hein? As andorinhas não voam mais. elas não voam mais. Se isso não for amor, Se isso não for amor, o céu não é real. o céu não é real. Tudo perde o valor. nada tem valor. Se isso não for amor, Isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Partiu Abraão. Você vai entender na história de Abraão por que Deus o engrandeceu sobremaneira e ainda o usa como referência de fé, conhecido como pai da fé na Bíblia, conhecido como amigo de Deus, e por que ele foi tão longe, ao passo que muitas pessoas hoje que têm muito mais acesso, muito mais do que Abraão tinha na época dele, não avançam nem 1% do que ele avançou. Você vai entender isso aqui agora. O texto diz lá em Gênesis capítulo 12 e versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus falou com Abrão uma vez. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus até os 75 anos de idade. Abraão não ia a nenhuma igreja, pois não existiam igrejas.
Abraão não tinha lido a Bíblia, pois a Bíblia ainda não havia sido escrita. Abraão não tinha ouvido nenhum pregador da palavra de Deus, visto um testemunho, um milagre. Pelo contrário, Abraão, um homem frustrado, casado já há muitos anos e não conseguia ter um filho da sua esposa Sara, ele tinha buscado nos deuses de seu pai, Terá, que era idólatra, uma resposta, mas não conseguiu. E sendo um homem honrado, um homem de honra, ele não quis impor sobre a sua esposa Sara a dupla vergonha de, primeiro, já a vergonha de não poder lhe dar filhos, e segundo, agora a humilhação de tolerar ver uma outra mulher com seu marido dando filhos a ele. Abraão não quis impor isso a Sara e, portanto, manteve-se sem filhos até os 75 anos de idade, quando Deus o chamou. E quando Deus o chamou e falou com ele uma só vez, uma só voz, uma só vez, um só chamado, uma ordem, que era algo impensável na época, pois filhos não deixavam seus pais, como Deus havia falado para Abraão deixar. Sai da tua casa, da casa de teu pai, da tua parentela e do lugar onde você está e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão, tendo ouvido aquela voz uma vez, assim, diz o texto, partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Ou seja, Abraão não teve dificuldade de partir do lugar e das pessoas com quem ele estava. Ele foi assim, do nada, sem questionar, sem um mapa na mão, porque Deus não lhe deu o destino, só disse que iria lhe mostrar, sem prova física de nada para mostrar para ninguém. Porque imagine a conversa entre Abraão e seu pai. Pai, estou indo embora. Embora para onde, meu filho? Não sei. Ué, o que deu em você? Você é o meu herdeiro, eu estou prestes a morrer, você vai embora. Como assim? Deus me chamou, pai. Que Deus é esse? Me mostra esse Deus, cadê a imagem desse Deus? Não tem imagem. Mas o que você vai fazer? O que esse Deus falou que vai fazer para você? Ele falou que vai me fazer um pai de uma grande nação. Meu filho, você bebeu. Você não consegue nem ter um filho, você vai ser pai de uma nação, Abraão. Então uma coisa errada com você. Sara, fala com teu marido. Sara, o que deu no teu marido? Não sei. Ele voltou assim, ele foi no campo e voltou assim. Ah, meu pai. Abraão, nada tirava essa convicção de fé da mente de Abraão, porque assim quando Deus fala com a gente, não adianta ninguém tentar falar o contrário. Quando Deus fala com a gente, meu amigo, minha amiga, pronto, acabou. Por isso Abraão não teve dificuldade de partir da casa do seu pai, de Harã, um lugar onde ele prosperou muito. Ele não teve dificuldade de partir nunca, nem daquele momento e nenhum momento da sua vida. Você viu que Abraão não teve dificuldade de partir de Harã, da casa do seu pai, não teve dificuldade de partir de Ló, porque ele só levou Ló por questão de honra, ele honrava o seu sobrinho, porque seu irmão havia morrido, deixado Ló. Então Abraão só levou Ló por questão de honra, porque ele tinha responsabilidade de pai, ele tipo que adotou Ló. Então, mas quando Ló disse, eu quero ir embora, eu quero seguir a minha vida, Abraão, tá bom. Não teve dificuldade de partir de Ló, não teve dificuldade de partir de Berseba, de Siquém, de Hebrom, para o Egito, de volta do Egito, e de ir para o Moriá e finalmente partir com o seu maior tesouro, que era Isaque, quando Deus o pediu. Abraão nunca teve dificuldade de partir. Mas hoje,
as pessoas não recebem a promessa de Deus, não são engrandecidas porque têm uma dificuldade tremenda de partir, de deixar para trás aquilo que as separa de Deus, que as amarra. Tem muita gente sendo amarrada pelas coisas deste mundo, muitos que se dizem cristãos, mas não querem se converter. Por quê? Se converter significa que eles vão ter que deixar algumas amizades, alguns jeitos do mundo. Então, por isso você vê hoje igrejas que misturam o mundo com a Bíblia. Não, Jesus ama você do jeito que você é, não precisa mudar não. Vem para cá, se junte a nós. Na nossa igreja você pode tudo. Na nossa igreja você pode fazer tudo. Então, muitos vão criando igrejas para não deixar as coisas do mundo para trás. Muitos não querem deixar as amizades, os parentes, né, a parentela que atrapalha a sua fé, que ficam interferindo na sua fé. É uma das razões porque Deus mandou Abraão sair da casa do seu pai, porque o seu pai era idólatra. Ele não tinha como Abraão andar com Deus e sendo controlado, porque ele devia obediência ao seu pai. Como é que ele iria andar com seu pai e com Deus se seu pai não cria em Deus? Seu pai era idólatra, seguia outros deuses. Então, por isso, Jesus também disse que quando ele veio a este mundo, ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada e colocar filho contra pai, nora contra sogra, irmão contra irmão. A fé em Jesus, ela nos separa, ela nos faz partir, nos faz deixar para trás, às vezes, as pessoas que nós mais amamos. E não é deixar no sentido de abandonar, mas deixar no sentido de colocá-las abaixo de Deus. Ele em primeiro e elas vão vir depois. Então não tem mais mãe, não tem mais marido, esposa, namorado, ninguém acima de Deus. Foi o que Abraão fez. E muitos têm dificuldade de fazer isso. Então, não querem partir do namorado, partir da namorada que não quer nada com Deus, não querem partir das velhas crenças, das religiões, das superstições, dos costumes. Creem em Deus, mas também creem em dar 3 toquinhos na madeira. Creem em Deus, mas também crê no signo, no horóscopo, lê o seu horóscopo todo dia, porque também crê nas estrelas. Crê em Deus, mas também crê na nota de dólar na carteira. Crê em Deus, mas também crê na figa no pescoço, na ferradura atrás da porta, no pé de coelho. Crê na imagem de gesso, de pau, de pedra. Ora para o santo A, B, C. Vai na festa junina, não é? Crê em Deus, supostamente, mas não parte. Não deixa para trás as coisas deste mundo. Partiu Abraão. Abraão, quando Deus falou uma vez, ele partiu, ele foi embora. Toda vez que ele recebia uma ordem de Deus, ele partia. E muitas pessoas têm dificuldade de partir das coisas que estão amarrando-as ao seu passado, à sua condição atual. Abraão não teve dificuldade de partir. Muitos não querem partir das suas próprias ideias, das suas ideologias, dos seus achismos, colocam suas opiniões, colocam os seus gurus, colocam as suas celebridades favoritas deste mundo acima de Deus. A sua Bíblia é escrita por elas mesmas. Elas mesmas definem o seu evangelho, a sua Bíblia, porque suas ideias estão acima das de Deus. Tem dificuldade de partir do pecado, deixar o pecado para trás, tem dificuldade de partir de certos sonhos pessoais que não agradam a Deus e que estão talvez no lugar de Deus. Porque Deus falou para Abraão partir de Berseba para Moriá e colocar Isaac no altar, para que Abraão não colocasse Isaac no lugar de Deus. E Abraão, mais uma vez, aqui está Isaac, Senhor. Aqui está Isaac. E muitos têm dificuldade de partir com o seu Isaac e colocar o seu Isaac no altar. Tem muita dificuldade, porque o seu Isaac virou o seu Deus. Então, você entende, nós entendemos porque Abraão foi o grande referencial de fé, o amigo de Deus, o pai da fé. Ele nunca teve dificuldade de partir. Ele nunca partiu de um lugar. Teve um lugar que Abraão nunca partiu. Foi o altar. Abraão nunca partiu do altar. Nunca partiu da vida entregue aonde ele tinha que estar, no altar de Deus, confiando sempre em Deus até o fim. E por isso, Abraão chegou aonde chegou. E por isso muitos não saem do lugar,
porque tem dificuldade de partir. Hashtag partiu Abraão, hashtag partiu, coloque o seu nome e viva você também esta fé. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Se chama, foi com Moisés falar. Quem mandou 10 pragas pros hebreus libertar? Quem abriu o mar pro seu povo passar? Exército de Faraó quem afogou no mar. Jeová, tu és tremendo, aleluia. Jeová, eu sou, está aqui pra te dar vitória. Aproveita agora pra lhe exaltar, me adorar e dar-lhe glória. Ei, o eu sou está aqui pra te dar vitória. Aproveita agora pra lhe exaltar, me adorar e dar-lhe glória. Ei, eu sou, glória. Glória, aleluia. Glória, ai, glória a Deus. Glória, glória, glória para Jesus. Glória, aleluia. Glorifica Jesus. Jeová, tremendo, Jeová, eu sou. Glorifica Jesus, glorifica Jesus, entrega o seu melhor, Jesus, entrega o seu melhor a este Deus santo, tremendo, Deus sobre a história. De uma rocha ferida, água fez jorrar. Quem mandou ungir Davi pra ele reinar? Quem usou Davi pro gigante matar? Quem mandou Jesus pra esse povo salvar?
Jeová, tu és tremendo. Jeová, o meu som está aqui pra te dar vitória. Aproveita agora pra lhe exaltar, minha mãe, e dar-lhe glória. O meu som está aqui pra te dar vitória, lhe exaltar, lhe adorar e dar-lhe glória. Glória, aleluia! Glória, dê glória pra Jesus, dê glória pra esse Deus que morreu na cruz por mim, por você. Aleluia! Glória, aleluia! Glória grande, glória, glória, Jeová. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo 1, versos de 1 a 11. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. Está escrito as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema orando por causas impossíveis.
orando por causas impossíveis. O pano de fundo do livro de Neemias, certamente, é o chamado cativeiro babilônico. As 10 tribos do norte já tinham sido levadas cativas pela Síria no ano 722 a.C. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ainda permaneceram, mas desobedecendo a Deus, tapando os ouvidos à voz dos profetas de Deus, chegou também a hora da sua disciplina. E então a Babilônia, o grande e maior império que já havia prevalecido sobre a Síria, cerca Jerusalém em 606. E leva os vasos do templo, os vasos de ouro, e leva cativo alguns nobres, dentre eles Daniel. 10 anos depois, em 596 a.C., a Babilônia retorna e leva mais alguns para o cativeiro, dentre eles Ezequiel. Porém, em 586 a.C., Nabucodonosor, com a sua horda militar, cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia, para um cativeiro de 70 anos. Pois bem, queridos irmãos, o profeta Jeremias havia dito que este cativeiro tinha tempo de validade. Seria 70 anos e nem um dia mais. Então, no ano 539, a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, com Ciro o Grande. E no primeiro ano de Ciro, em 539 a.C., ele baixa um decreto, permitindo aos judeus retornarem para sua terra e construir o templo de Jerusalém. E aí, nesta primeira leva, Zorobabel lidera esse povo em retorno com o propósito de construir o templo. 539. 537 a.C., começa a construção do templo, que é paralisada pela oposição dos que estão ao redor. E escreve uma carta mentirosa, falsa, para o rei, dizendo que os judeus que tinham retornado tinham más intenções. E então, por ordem do rei, a obra do templo é paralisada. Cada um volta para sua terra, para suas lavouras, para suas casas e esquece a construção do templo. Deus levanta nesse tempo os profetas Ageu e Zacarias para encorajar o povo a retomar a reconstrução do templo. E então, em 515 a.C., o templo foi completado e dedicado ao Senhor. Mas, agora, no governo de Artaxerxes, que governou dos anos 465 ao ano 429, precisamente no ano 458 a.C., veio a segunda leva dos judeus sob a liderança de Esdras, agora para instruir o povo acerca da lei de Deus. E quando ele chega, ele toma um susto, porque os sacerdotes, os líderes, haviam se casado com mulheres pagãs, comprometendo assim a pureza da fé, com as mesmas causas que levaram o povo para o cativeiro. E Esdras fica tão triste, tão doído com isso, que ele rasga a sua roupa, que ele raspa a sua cabeça, e ele lamenta profundamente e conclama o povo a um arrependimento. Porém, lá no final do governo de Artaxerxes, a Bíblia diz que no 20º ano dele, por volta do ano 444, Neemias, que era copeiro do rei na capital, em Suzã, recebe a visita de seu irmão Anani. E ele então pergunta para Anani, de forma muito específica, e a pergunta é essa: eu perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele não conhecia Jerusalém, ele tinha nascido já no exílio, ele ocupava uma posição de muita importância, ele era o copeiro do rei, isso era um cargo de altíssima confiança, era um homem que tinha acesso ao rei diariamente. E a resposta que ele recebe de Anani perturba sua alma, aflige o seu coração, porque a resposta foi essa:
Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E aqui, meus irmãos, nós vamos encontrar este homem, Neemias, se levantando. É curioso que dois homens são importantes nesse processo da volta. Esdras é o homem da Bíblia, é o homem da palavra, é o mestre, é o escriba, é o especialista na lei de Moisés, que vem para ensinar o povo a lei de Deus. Mas Neemias é o homem de oração, é o homem que se coloca na brecha, é o homem que intercede pelo povo. E então eu chamo a sua atenção para nós olharmos algumas lições preciosas acerca deste homem, Neemias, que ora por causas impossíveis. Chamo a atenção de vocês para o fato de que ele retorna no ano 444. Como Jerusalém caiu em 586, eu estou falando que 142 anos depois da queda de Jerusalém, a cidade ainda está arrasada. Montões e montões de pedras e escombros, pedras reviradas, os muros quebrados, as portas queimadas a fogo. O povo que estava lá, diz o texto, está em grande miséria é pobreza extrema. E desprezo é pior que pobreza. Desprezo significa que ninguém se importa, ninguém está nem aí. E é nessa conjuntura que esse homem se levanta para orar, por uma causa humanamente impossível. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, quais são as marcas desse intercessor, desse homem de oração? Primeiro, o intercessor é alguém que sente o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Por favor, leia em voz alta comigo o verso de número 4. Vamos juntos. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Preste atenção nisso. Há determinados problemas na vida, seja pessoal, seja coletiva, seja nacional, que não vão ser resolvidos, a não ser que alguém se levante para se colocar na brecha. Deus é soberano. Ele pode agir sem qualquer concurso da cooperação humana. Deus pode agir sem que o seu povo ore. Mas sendo Ele soberano, Ele escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. É ordem de Deus. Talvez se Neemias não fosse o homem que foi, o homem de oração, e o futuro de Jerusalém seria outro. E o texto diz que ele chora, que ele lamenta, que ele jejua, que ele ora, porque o peso dos problemas que estão acontecendo lá em Jerusalém, que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha estado presente, pesam sobre ele. Esse é o intercessor que ora por causas que não são as suas próprias. Ele está muito bem empregado, ele é copeiro do rei, ele vive no palácio, ele vive no conforto. O que o rei comia, ele podia comer. O que o rei bebia, ele podia beber. Ele vivia no falso, no luxo. Mas o problema é que atinge o seu povo, atinge a ele também. Ele sente o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Este homem é capaz de fazer uma leitura adequada do diagnóstico que faz, a resposta recebida. Talvez para nós isso represente pouco ou menos do que representava naquela época. Quando ele diz os muros de Jerusalém estão derribados, isso para nós é apenas uma construção. Mas naquela época, irmãos, as cidades não tinham as proteções que tem hoje, o aparato militar que tem hoje, as proteções legais que tem hoje. Então, muros quebrados significam uma cidade vulnerável, sem segurança, sem proteção, exposta aos ataques dos aventureiros,
dos exploradores, dos que vêm para saquear, para espoliar, para roubar, para matar, para destruir. Quando ele diz que as portas estão queimadas a fogo, isso é muito mais que porta de entrada e saída, porque se você olhar o contexto veterotestamentário, eram nas portas que os juízes julgavam as causas do seu povo. Quando diz que as portas estão queimadas a fogo, significa que esta cidade não tem um aparato legal, jurídico, que proteja, leis que protejam, tribunais que protejam, juiz que julguem as causas do povo. O povo estava entregue ao caos. Quando ele menciona que eles estão em grande miséria, significa que o povo que está lá e o povo que havia retornado para lá estava numa situação de vulnerabilidade econômica. E quando ele diz que o povo está também entregue, no sentido de eles estarem esquecidos, abandonados, desprezo, significa que é uma província, talvez longínqua, da cidadela de Suzã, do centro nevrálgico do poder, do grande império. Ela é esquecido, ninguém se importa, ninguém dá conta, completamente desprezado. A pergunta é, até que ponto os fardos que pesam sobre as pessoas pesam também no nosso coração? Se a nossa realidade é diferente daqueles que estão passando sofrimento. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Agora. Chegamos ao término, nessa tarde. Nosso programa, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor continue nos abençoando e abençoando todos os meus ouvintes para a honra e glória de Jesus. Muito obrigado, viu, meu Deus? Muito obrigado. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.